A outra pauta que eu queria trazer para vocês, meus queridos, falando em articulação, que programa politizado hoje. Senado deve frear marco temporal e Supremo pode decidir sobre a demarcação de terras indígenas. Sim, lembra aquele projeto de lei que foi votado na velocidade que a gente gosta, né, de maneira rápida, eficiente, na Câmara dos Deputados, e o Arthur Lira logo em seguida começou a sofrer um monte de retaliação por parte do Supremo? Então, caiu no colo do Pacheco, Pacheco colocou na gaveta, engavetou e já deu para o Supremo de mão beijada. Falou, agora vocês julgam o marco temporal indígena. Ou seja, ninguém sabe para onde pode ir esse marco temporal. Alessandro Santana. Essa tá fácil. Para onde a gente vai? Essa daí tá muito fácil. Essa daí vai pro lado dos índios. Vai totalmente diferente do que já estava falando. E eu digo mais, se duvidar, qualquer um aí que pintar aqui, ó, pintar o rostinho aqui, tiver um arco e flecha, vai ter direito à sua terra também. É só mais uma daquelas coisas que a gente fica pensando assim, por que a gente está brigando por isso? Com tantos problemas que a gente tem, com tanta coisa errada, a gente entra num governo que é claramente contra o agro, que não se esforça em disfarçar isso, entendeu? Que abraça o pessoal do MST, é sempre bom, eu gosto muito de deixar essa distinção. Quando o governo abraça o pessoal do MST, abraça só os cabeça, certo? Os cabeça, a galera que anda de Amarok tá tranquilo. Entendeu? A galera que vai de jatinho lá pra China dar um rolê tá tranquilo. Agora, o pessoal caixa baixa que só quer uma terra para poder plantar e depois uma ajuda para poder colocar a sua plantação, toda a sua colheita nos mercados, essa não. Essa daí a gente esquece esse pessoal. Índio, a gente também quer, mas a gente também quer dar um apoio para que o índio não fique só como ele era há 500 anos atrás. Não, a gente quer ele como ele era há 500 anos atrás. A gente não quer que ele se desenvolva como aconteceu em tantos outros países. A gente não quer que ele plante, a gente não quer que ele... Não, a gente quer que ele continue lá, de preferência pelado, fazendo agora TikTok. Isso está permitido. O índio está podendo fazer TikTok, entendeu? Mas no mais, a gente quer ele lá como ele era 500 anos atrás. E deixa que as ONGs tomam conta, viu, Marco? Qualquer coisa, a gente traz umas ONGs, traz o dinheiro de fora para ajudar essas ONGs. Traz ONGs internacionais, porque lógico, né? A ONG ama um índio. Né? E quer que eles continuem do jeito que estão. E aí, Adriles, a gente tem, olha só, hein, de reserva indígena aqui no Brasil, o equivalente a uma área inteira do estado do Mato Grosso junto com Tocantins. Só para dar um senso de equivalência para vocês, dê uma olhada no mapa. O tamanho do Mato Grosso e do Tocantins, junta tudo, é o que a gente tem de reserva indígena no Brasil. Ou França e Inglaterra, para menos de 0,5% da população brasileira. Basicamente. E esse 0,5%, como já disse muito bem o Alessandro Santana, não pode nem plantar. Se quer plantar, fazer uma cultura ali de soja, de milho, vem o Ministério Público Federal com o rigor da lei e fala a vocês, não, vocês estão cometendo atos ilegais aqui. Isso é criminoso e impede o índio de se desenvolver. Inacreditável, né? Basicamente, 14% do território brasileiro destinado a 0,5%, que fica lá como animalzinho de zoológico da esquerda, preso a tradições milenares de 500 anos atrás, como se fossem povos originários, sem a possibilidade de plantar, sem a possibilidade de cultivar o solo, sem a possibilidade de oferir lucros relativos ao solo, que poderia melhorar, incrementar a sua vida, inclusive, vou falar o termo, ocidentalizar a sua vida, que já é ocidentalizada em grande medida. O que é isso, ocidentalizar a vida? É ter um micro-ondas, ter um carro, ter uma fazenda, ter uma possibilidade de melhoria da sua vida. Eu já discordo desses 14%, que povo originário, quem que é povo originário do Brasil? O meu bisavô veio do Líbano e veio aqui, é um povo originário. O Negão é descendente de africanos, é um povo originário. O Marco Antônio é descendente, sei lá, de portugueses, espanhóis, cearenses, qualquer coisa, é povo originário. Todo mundo é povo originário. Por que é só o índio que é povo originário? Quem formou a nação brasileira é todo mundo. Eu estou desprezando os índios por isso? Não. Eu acho que os índios deveriam ser integrados à cultura miscigenada, misturada e mesclada que faz o caldo da cultura nacional. Ou seja, eles podem manter suas tradições? Podem.
Agora, a mesma coisa de você forçar o povo indígena a morar numa oca, impedido de plantar, e isso sim é um estado de opressão, como querer que o Alessandro ou a Geisiane voltasse para quilombos. Ou seja, é uma coisa completamente absurda, racista e preconceituosa. Estabelecer que o índio tem que ficar confinado a uma cultura de 1500 antes do descobrimento do Brasil. Coisa que eles já não fazem, mas o Estado não permite que eles expandam seus negócios, expandam o cultivo do solo, expandam a sua possibilidade de emancipação cultural miscigenada, como é a miscigenação brasileira. Aí vem o senhor Pacheco querendo contestar uma decisão colocada pelo Congresso de uma questão, e aí eu discordo até um pouco do Alessandro, que é o seguinte, não é que a terra vai para índio, o Estado, sabe, vai para quem? Vai para a União. Vai para o governo decidir qual povo indígena vai para qual área que vai ser expropriado. Então, se eles acharem que o seu Cafofo lá, que o seu Cafofo lá é território indígena, negão, eles vão colocar uma tribo índio lá de Guarani e Canhavá, vai invadir sua casa e vai falar, essa terra é minha, que eu sou povo originário, o negão que paga aluguel, que comprou a casa, que é dele, não é dele. Porque o índio é povo originário, e é do Estado, não é do índio também. O povo do Alessandro Negão. Ou seja, é uma inversão da inversão da inversão. É uma demonização do agro, que é visto como vilão, é uma demonização do macho adulto branco opressor, que na verdade é uma hipocrisia seletiva para que o governo vá atender os interesses do governo para dizer qual área que eu vou expropriar, qual área agrícola que eu vou desmonetizar. Qual é o fazendeiro que não está me dando devido apoio para eu colocar uma tribo indígena de meia dúzia de pessoas para destruir o negócio dele? Perfeito. Ou seja, é burocracia do medo e da opressão em favor do governo. Não é nem em favor de povo indígena, é em favor do governo. E aí, Geisiane, uma oposição desarticulada não consegue nem falar no gabinete do Pacheco. Pois é, né? A gente não tem oposição nesse país, infelizmente. Aí tá aí os que diziam que não, vamos ficar tranquilos porque elegemos sei lá quantos %, é o Congresso mais conservador que já vimos na história dessa república. Tá aí a prova, né? As pautas seguem passando e são pautas, vejam só vocês, que passam lá no cunho cultural, no campo cultural. O dia que a direita entender que a cultura é o que dá o norte da política, aí ela já consegue, assim, ó, levar pelo menos um pontinho da esquerda. A esquerda tá na frente por isso. Eu já disse aqui várias vezes e vou repetir. E hoje vou repetir até com o Negão. É perigoso esse negócio de voltar no tempo, hein? Pra mim, pro Negão, não vai dar certo isso. A gente tem que parar com essa mania de querer ficar voltando. É perigoso esse negócio. Vocês vão querer fazer o que comigo que vocês querem voltar tanto assim no tempo? Posto isso, uma das melhores coisas que aconteceu nesse país foi a gente ter sido colonizado pelos portugueses, e a gente também tem a colaboração aí dos espanhóis e tal. Foi a melhor coisa que aconteceu a esse país. Vou repetir, a melhor coisa que aconteceu a esse país foi nós termos sido colonizados pelos portugueses. Esqueçam essa história de que nós fomos oprimidos por eles, que eles nos exploravam e assim por diante. Veja, primeiro porque tinha uma lógica de fato de domínio de território, de expansão de território, e o nosso território era ruim morar aqui. Não tinha desenvolvimento, nós não tínhamos chegado sequer na idade da pedra, a gente era atrasado, e a gente era atrasado porque tinha um bando de índio aqui se matando criança gêmea, matando criança com síndrome de Down, matando criança com deficiência, matando o inimigo e comendo o inimigo que ele tinha matado. Era esse o país que a gente tinha aqui. Então começa por aí. Existem sim culturas que são inferiores e culturas que são superiores. A cultura europeia é sim superior em relação à do índio. Desculpa, é uma realidade. E aí você vai ter que lidar com isso. Se você ficou ofendido, se ficou triste, eu não posso realmente fazer nada por você. É uma realidade, é uma cultura sim superior. Então eu não entendo por que tem que ficar, não, mas aí tem que conservar a cultura. Mas que cultura? A cultura que matava o inimigo e comia? É essa cultura que você quer preservar? Esse é o ponto cultural. O ponto de Estado é, por que eu tenho que criar um Estado dentro do Estado brasileiro? Por que eu tenho que criar uma instituição toda formada, com dinheiro que vem de fora, com dinheiro aí que entra em ONG, desses fundos todos, dos progressistas lá de fora, para ser gerenciado aqui, para espalhar, para fomentar a agenda progressista, porque esse dinheiro serve para isso, deixa o índio na miséria e cria um Estado dentro do Estado. Se reclamam tanto do Estado do tráfico que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, por que não reclamam desse Estado indígena que criam, que é uma máfia também? É uma máfia pior, uma máfia envolvendo o governo, envolvendo uma instituição formal do Estado brasileiro.